Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, segunda parte da Parashá Kitetse, Devarim Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 22. Em todo momento que uma pessoa será condenada à pena de morte, e ele será morto, deverás pendurar ele sobre a árvore. Isso aqui está logo adiante do caso que diz que no filho mal criado, todo o povo deve ser anunciado, deve ser avisado desta condenação para que todos temerão de um pecado semelhante. E aqui segue as questões de causar consciência no povo. Então a pessoa que é condenada é pendurada na árvore, porém não mantenha seu corpo morto sobre a árvore pendurado. Somente enterrará ele no mesmo dia, pois é uma profanação ao nome de Deus quando tem uma pessoa que foi criada com a imagem e semelhança divina pendurado, e não impurifica sua terra, que o Eterno Deus te dá como herança. Isso aqui tem um pouco de Rashi aqui, comentário. Número 1. Aproximação dos assuntos do filho malcriado e do outro condenado à morte, que é outro, de outro caso, mostra que tem uma ligação. Se o pai e a mãe têm pena do filho e não querem levá-lo à condenação descrita no Rumash de ontem, no final ele se tornará tão malcriado, tão violento, que fará outras transgressões e será finalmente condenado no tribunal. Os pendurados são aqueles que são mortos por esmagamento com pedras, não as demais condenações que temos outras penas de morte. Essa pena de esmagamento são os que são pendurados. É a profanação do nome de Deus, que tem uma semelhança, não a imagem física, mas o valor espiritual do livre-arbítrio que ele tinha, a personalidade que o homem tem, representa algumas qualidades divinas. Então, a profanação dessas qualidades, manter o vaso, a ferramenta que poetava essas qualidades, pendurado morto, mostrando sua lacuna, sua fraqueza, sua falha. Ainda mais quando são judeus, Israel são chamados meu filho primogênito. Então, é uma profanação que um desses pecou. Em geral, o pecado em si já é a profanação do nome de Deus, quanto mais ainda a divulgação do pecado. Então, aqui tem um ato de conscientização de um lado, mas ele tem que ser delimitado e não aumentado, tem que ser diminuído ou reduzido ao máximo. Por isso, o Talmud diz que se pendura a pessoa poucos minutos antes do pôr do sol, se pendura e logo se remove, só para cumprir o mandamento. E não mantém ele ali mais que alguns minutos. O exemplo aqui da profanação é como dois irmãos gêmeos, parecidos um com o outro. Então, digamos que um ficou um ministro importante e um deteriorou a ser um bandido e foi pendurado. Todo aquele que vê o bandido pendurado diz que é o ministro que está pendurado, porque a imagem deles é igual. Assim é a profanação. Portanto, se remove ele quanto antes. E segue aqui no capítulo 22, mandamentos de bons costumes entre as pessoas. Não ignore, ao ver o touro do seu irmão ou o seu cordeiro perdidos, não os ignore. E sim, devolverás para seu irmão, para seu semelhante. Porém, se eles estão perdidos de uma maneira que para devolver você tem que tomar uma atitude que para ti mesmo tu não faria, digamos, um sacerdote precisaria entrar no cemitério sem purificar com a impureza dos mortos para resgatar, então ele está isento. Para si mesmo ele não entraria, quanto mais ainda para o outro. Uma pessoa importante, carregar um cordeiro nos ombros, não faria para si mesmo, para não se desprezar. Aqui também está isento. Faz para o outro o que você faria para ti mesmo, para resgatar uma perda. O que acontece, porém, se o animal está perdido e você não sabe quem o perdeu? Então a Torá diz: se não está próximo a ti o teu irmão, e você não o conhece, supõe-se que aquele animal tem dono, mas não sabemos quem é. Juntarás a perda para dentro da sua casa, e ela permanecerá contigo até que o teu irmão busque ele, e até você analisar se realmente é o dono, que conhece sinais concretos, que dá um sinal concreto que esse objeto, esse animal, esse valor, esse bem de todo tipo pertence a ele.
Então, tu deverás devolver a ele. Isso aqui é a mitzvah de Hashavat Avedah, devolver as perdas. E tem que devolver de uma maneira que seja lucrativa para o dono. Daqui, por isso disseram os sábios, não deixe esse animal consumir na sua casa alimento no valor maior do que o valor dele, que depois você vai chegar ainda a cobrar do outro, o valor maior do que o valor do animal, por ter alimentado o seu animal. Por isso falaram os sábios o seguinte, se é um animal de trabalho, que pode custear sua manutenção, a pessoa que encontra deve investir ele no trabalho para poder custear a sua manutenção até o dono chegar e buscar o seu animal. E se o animal não dá lucro nenhum, não é um animal lucrativo, ele não custeia a sua manutenção, que seja vendido e guarde o dinheiro para o seu irmão. Registra os sinais e guarde o dinheiro para devolver. Assim farás para o seu jumento, assim farás para a sua roupa perdida, assim farás para toda a perda de seu irmão, que dele se desprenderá, e tu a encontrarás, não poderás ignorar. Fechar teus olhos como eu não tivesse visto. Uma história conhecida sobre Rabbi Hanina ben Dosa, o grande sábio do Talmud. Rabbi Hanina uma vez achou algumas galinhas, é o que se conta, uma galinha, e ele manteve ela e não quis vender, e ela foi procriando, e quando deu trabalho e sujeira demais, ele vendeu e trocou ela por cabras. E por fim, chegou o dono das galinhas, depois de um longo prazo de tempo, e deu o sinal, mostrou a embalagem, a cordinha, alguma coisa que sinalizava essas galinhas, e a Rabbi devolveu para ele as cabras, disse, veja aqui a tua galinha aqui já está na fase depois de longo investimento, depois com todos os lucros já. Assim deve ser cuidado, o bem do outro, o amarás a próxima como a ti mesmo. Se você tem o bem do outro sob a tua mão, deve investir para ele, assim como investiria com os teus próprios bens e valores. E segue atrás diz, não ignore, ao ver o jumento do seu irmão ou seu touro caídos no caminho, caídos por tropeçar, caídos por uma sobrecarga pesada, não os ignore. Ajude a levantar e a erguer o animal em si e a carga que caiu de cima dele. No jumento é um animal de carga, então às vezes sobrecarregam ele com peso que não aguenta, ou a estrada é ruim, e cai, ou caem as embalagens que estão amarradas sobre suas costas. Então ajude a levantar o animal, ajude a levantar os seus objetos, desde que o dono esteja junto e se esforce junto. Mas se o dono se senta parado e diz, você tem mitzvah, faça tu, e eu fico sem me esforçar, então você está isento, tem que ser junto com ele. Então, no nosso dia a dia, para cumprir esse mandamento, seria provavelmente o caso de empurrar um carro que não está ligando, está ajudando o outro a erguer a carga dele, está caída. Segue aqui a Torá diz, agora a respeito de se afastar de abominações de promiscuidade. Não permitirás que uma roupa masculina seja utilizada por uma mulher, nem uma roupa feminina seja utilizada por um homem. Pois a abominação é teu Deus, todo quem faz isso, porque no fim das contas, essas pessoas se disfarçavam para homem caminhar entre as mulheres, e mulheres caminhar entre os homens para prostituir-se. E incluso nisso está a proibição de homens remover pelos além do que é habitual em sua sociedade. Aquilo que é o hábito das mulheres não deve o homem tomar para ti como atitude, como rotina. Desde que seja uma coisa que aproxime a abominação. E segue agora, diz o mandamento que dos menos custosos financeiramente, e apesar disso, com grande recompensa. Caso encontre um ninho de pássaros
diante de ti na estrada ou na rua, na trilha, sobre uma árvore ou caído no chão, com pintinhos ou com ovos, onde a mãe está sobrevoando sobre os pintinhos ou sobre os ovos, e você quer caçar a mãe, essa ave para ti, então a Torá te proíbe: não tome a mãe enquanto ela está sobrevoando sobre os filhos dela, seja pintinhos ou ovos. Se queres caçar ela, espanta ela. Não pegue a mãe junto com os pintinhos e junto com os ovos. Envia a mãe, solta ela, faz ela ir embora e depois tome os filhos para ti. E por recompensa dessa atitude, tu passarás bem e terás vida longa. E o Talmud diz: se até esse mandamento aqui, que você abre mão de um pequeno valor de uma pequena ave, tendo prudência com uma dor natural que ela poderia ter e impedindo essa dor, se por isso você terá vida longa e passará bem, muito mais ainda, é a recompensa de atos de mitzvot que te custam caro e te dão muito esforço. Tem análises aqui que discutem exatamente qual é a situação da mãe que sobrevoa. De certa forma, seria impróprio você utilizar a natureza benevolente da mãe, preocupada, para prejudicar a ela. Então ela deve ser libertada, porque ela não consegue fugir por não poder largar os seus pintinhos. Então é impróprio você utilizar a sua fraqueza desse tipo, uma fraqueza que tem um valor, se fosse traduzido ao lado humano, um valor humano, se tem um valor de fidelidade emocional, não pode desprezar essa fidelidade emocional. Ao mesmo tempo, são animais, você tem permissão de caçar e utilizá-los. Apenas espanta ela e não utilize esse componente da sua fidelidade para o teu interesse. Até aqui, o Rumash dessa segunda-feira.